Graça e paz, irmãos, mais uma manhã aqui para compartilhar um texto da palavra do Senhor, ainda continuando lá em 2 Samuel, a partir do verso 16, que diz o seguinte: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis comer com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo que a criança era morta, porque diziam: Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? E eles responderam: Morreu. Nesse texto, nós vemos que Davi recebeu a sentença de morte, mas ele não se entregou, ele não aceitou esta sentença e ele foi buscar ao Senhor em oração e em jejum. E diz o texto que ao 7º dia a criança morreu. Mas o que eu quero falar aqui um pouquinho antes é que Davi, ele se consagrou durante todo esse tempo. Ele se prostrou diante do Senhor, em jejum e oração, buscando que aquela sentença fosse revertida. E nós, muitas vezes, queremos algo da parte do Senhor. Mesmo sem ter uma sentença, nós queremos algo da parte do Senhor. E nós não queremos orar. Nós não queremos buscar. Ou então, muitas vezes, nós falamos assim: Ai, Senhor, olha, o Senhor conhece de todas as coisas, sabe de tudo, então eu preciso disso. Eu não preciso falar muito porque o Senhor sabe de todas as coisas. Muitas vezes oramos 2 minutos e queremos que o Senhor nos responda. Nós precisamos clamar, buscar a face dEle. E se assim for da vontade dEle, Ele pode reverter a sentença. No caso de Davi, não foi possível, mas nós vimos lá atrás, nas mensagens anteriores, o quanto o Senhor já provou que Ele pode reverter situações, que Ele pode transformar maldição em bênção. Não é verdade? Então, a gente talvez fique se perguntando, né? E as pessoas talvez se perguntassem: mas se Davi, ele já tinha recebido uma sentença do profeta, por que ele foi buscar a Deus então? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele acreditava nas misericórdias do Senhor, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Davi, ele acreditava, e mesmo tendo as pessoas ali para ajudá-lo, porque o texto diz que os anciões estavam ali com ele, tentando levantar. Então, muitas vezes, no nosso momento de luta, no nosso momento de problema, de aflição, nós temos pessoas, muitas vezes, que querem nos ajudar, que estão ali para nos ajudar, que estão ali estendendo as mãos para nós. Mas, cada um tem os seus problemas também. Então, entenda que Deus levanta pessoas para nos ajudar, mas essas pessoas não vão nos ajudar a vida inteira. Nós precisamos andar com as nossas pernas. Cada um tem os seus problemas. Então, os anciões estavam ali e eles tentaram ajudar Davi de alguma forma, por um tempo. Mas depois cada um foi viver ali a sua vida, né? Nesse período aí de busca de Davi. E Davi, ele tinha esse propósito. E aí o texto continua dizendo, e eu achei muito interessante, que ninguém teve coragem de falar para Davi que a criança havia morrido. Mas Davi, apesar do momento que ele estava vivendo de angústia, de aflição, mergulhado ali naquela angústia, naquele poço de angústia,
Davi, ele não perdeu a percepção das coisas à sua volta. Devido ao problema, não perca a percepção. Devido a toda circunstância, não fique cego diante das coisas. Fique atento ao que está à sua volta. Ninguém disse para Davi que a criança morreu, mas ele percebeu. Ele estava ligado. E aí ele pergunta: a criança é morta? E os servos dizem: sim. E aí, amanhã, eu falo o restinho para vocês. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Não perca o foco. Mesmo diante da situação que você está vivendo, fique atento. Não perca a percepção das coisas. Tenha fé, tenha esperança, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Beijo no coração de vocês e um bom dia.